Legal, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Sim, implantes dentários, a número 1 em implantes dentários no Brasil. E também com a gente a companhia sempre agradável do Galpão Planejados na Paraná 80. Olha, ligue para o Galpão 3413-1314 e você vai entrar em contato com uma equipe fantástica do Planejados do Galpão que vão até você, vão ali observar todas as medidas, vão desenvolver um projeto exclusivo para sua casa, para sua cozinha, para o seu quarto, para o seu home, enfim. Fale com a equipe do Galpão Planejados, 3413-1314. Programa Conexão, batendo um papo com a médica doutora Gisele Agostinho de Rossi, que é o De Rossi Agostinho, inverti aí agora, né, doutor? Pneumologista, professora da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, está aqui com a gente, nos honrando com sua presença aqui, falando um pouco sobre as doenças que são assim muito comuns ou mais comuns nessa época, no outono e as suas doenças respiratórias. E agora, doutor, nós vamos falar de certamente que vai ser muito legal, esclarecer isso um pouco para o nosso telespectador, que sempre causa muita dúvida, falar um pouco sobre asma e bronquite. Bronquite e asma é a mesma coisa, não é? Existe asma brônquica ou bronquite asmática? Eu já ouvi tanta expressão em relação a isso. Vamos esclarecer, doutor, o que é nessa noite aqui. Então, vamos lá. Vamos dizer assim, a palavra bronquite, it quer dizer inflamação, né, em termos médicos. Então, só quer dizer inflamação nos brônquios. Então, você pode ter, por exemplo, uma bronquite aguda, né? Você tem uma infecção e vai tomar antibiótico, vai sarar. Mas quando o pessoal fala a palavra bronquite, na verdade, ele está querendo chamar, ele fala bronquite asmática, né? Tem vários nomes, realmente. Mas quando a pessoa leiga fala bronquite, na verdade, geralmente, né, pelo que a gente vê, ele está se referindo a asma. Né? Então, nos livros de medicina, o que o povo chama de bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite asmatiforme, tem, né? Parece que cada um põe um apelido. Em livro de medicina, você sempre vai achar com o nome de asma. E não, vamos quebrar então aquele tabu de que quando essa criança tem bronquite, uma bronquitezinha, levinha. Mas quando tem asma, tem asma. É verdade, é isso mesmo. A bronquite é leve, mas a asma é um perigo. E não é porque a asma existe, vamos chamar assim, de vários graus. Vamos dizer assim, que a asma existe desde a asma muito leve, que a gente chama de intermitente, quer dizer, aparece de vez em quando, desde a asma grave, muito grave, entendeu? Então, assim, com risco de morte e tudo mais. Então, é que a asma tem, em cada pessoa, vamos dizer assim, tem classificações de gravidade mesmo, né? Mas o nome realmente certo é asma. Mas quando a pessoa fala minha bronquite, eu já entendi que ela tem asma. Eu tenho bronquite desde a infância. Então, eu entendo, né? No meu entendimento, ela tem asma. Então, só por isso. Então, são termos, né? Que não é que a asma realmente é uma bronquite. Fica inflamado aqueles caninhos, né? Que eu expliquei, que são os brônquios. Fica, mas já é uma inflamação, uma coisa crônica, genética. Então, eu costumo brincar com o asmático, quem tem bronquite, né? Tanto faz, do jeito que fala. O asmático nunca está sozinho na família. Você vai pesquisar avó, tia-avó, neto, nunca tem um só na família tem asma. Então, é ligado à genética. Tem uma relação genética. Exato. E, portanto, ela não tem cura. Ela tem fases que some, vamos dizer assim, entre aspas, vamos chamar assim, entra em lua de mel. Tem duas fases bem frequentes, por sinal, na vida, que parece que a asma some, que é entre 6 e 7 anos de idade, e em alguns adolescentes, ela começa a adolescência. Mas tem alguns também que pioram. Mas ela pode sumir e falar, nossa, sarou. Né? Sarou, acho que foi aquilo, não sei o que eu fiz. Aquela garrafada. Foi aquela garrafada, Deus me livre, né? Aquela simpatia, mas pode voltar na idade adulta. E ainda bem que geralmente não volta com a mesma intensidade. Mas o adulto chega e fala assim, puxa, eu tô com uma tosse crônica, faz meses que eu tô tossindo, uma tosse seca, esquisita, tô com falta de ar. Uma das primeiras coisas que você pergunta, você tinha bronquite, né? Já teve, né? Bronquite. Na infância? Chiava. Tinha aqueles... Opa! Então você vai ver, vai confirmar com exames e tal, mas vai ver que realmente voltou, mas não tão grave como era, vivia internado, vivia em pronto-socorro. Mas é a asma. Ela está ali, né? Ela está ali. O DNA a gente não muda. Não muda. Né? E aí já na questão da bronquite, difere ou não?
Não, é que também existe, vamos agora falar de outra bronquite. Outra bronquite, né? Então, quando a gente fala bronquite crônica, essa pessoa tem bronquite crônica, geralmente é causado por fumaça, geralmente por cigarro. Por que você falou geralmente por fumaça, não só cigarro? Porque a imensa maioria das pessoas que tem a bronquite crônica é causada pelo hábito de fumar. Mas tem também o tabagista passivo, que você vai ver, olha, eu nunca botei um cigarro na boca, mas o marido fumou 30 anos do lado, dentro de casa. Então, a mulher era fumante, era tabagista passiva, né? Era fumante passiva. Isso comprovadamente afeta. Sim, né? Afeta. Uso de fogão a lenha. A gente aqui no interior ainda tem muito. Eu ainda pego muitas senhoras, né? Principalmente a mulher que fica em casa cozinhando e tal, por contato de fogão a lenha. E mais, vamos dizer, uns anos atrás, o fogão a lenha agora até está mudando um pouquinho o conceito. Mas antigamente o fogão a lenha era dentro da casa, era na cozinha dentro da casa. E aí, era uma porta aqui, uma janelinha ali. Aí, em época de frio, para a casa ficar quentinha, que delícia. Deixava a lenha queimando mais ainda, né? Porque a casa ficava quentinha no frio. E todo mundo então fumando, né? De 0 a 100, todo mundo que mora na casa está fumando, né? Tá tendo contato com, a gente chama queima de biomassa. Alguns lugares também, não é o caso aqui da nossa região de Marília, mas em região que tem muita, como tinha, né? Queimada de cana. A queima de cana, então também a queima de biomassa, você percebia mais complicações respiratórias, mais doenças respiratórias. Mas, enfim, essa é a bronquite crônica, causada pelo cigarro, causado por exposição à fumaça por muito tempo. E junto com a bronquite crônica, vamos dizer assim, você tem que avaliar se também não tem destruição. Lembra que eu falei quando a pneumonia era os saquinhos, são saquinhos que servem para respirar, que são os alvéolos? Então, existe uma doença que eles vão se rompendo, então em vez de ser bolinhas pequenininhas, vai aumentando, vai rompendo, vai ficando bolhas grandes. E isso se chama enfisema. E você geralmente vai ver, tem essas duas alterações da mesma pessoa, né? Também 90% dos casos causados por cigarro. 90% das pessoas que têm essa doença crônica no pulmão é causado pelo cigarro. Quer dizer, então a bronquite crônica, ela é, vamos dizer assim, sustentada por uma fumaça, por uma agressão constante. Causada, né? Por uma agressão constante. Sim. Porque, assim, ela inicia... mas ela não para, quer dizer, ela é crônica, mas até por conta da manutenção dessa fumaça, ou não necessariamente? Não de repente, necessariamente. O indivíduo para de fumar, por exemplo, ele tem a bronquite crônica. A partir vamos dizer, né, a partir do momento, desencadeou, ele pode parar de fumar. Ele desacelera, porque ele para de agredir, mas sempre vai ser uma doença progressiva. Tá ali, né? Então ele vai tendo cada vez mais falta de ar, né, vai piorando e tudo mais, então começa, né, ter todas as complicações. E assim, o grande finale, claro que eu estou sendo irônico, é uma enfisema, é isso? Não é que a bronquite crônica evolui com enfisema. Não, eles, vamos dizer assim, essa alteração acontece junto, tanto que a gente, entre os médicos, não se fala mais, não é que não se fala mais, mas existe um termo que, vamos dizer, que serve que serve porque tem as duas juntas. Então chama doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC. Então, que é o DPOC, fala DPOC. Então por quê? Porque ali você vai ter bronquite, você vai ver o brônquio lá, tá inflamado, tá cheio de células inflamatórias e tá tendo destruição dos alvéolos. Tá tendo lá, né, as bolinhas estão aumentando. Então você acaba tendo todas essas alterações e é uma doença só. Então, na verdade, é isso que eu ia dizer, na verdade ela não é uma sequência, né? Ela pode estar acontecendo tudo junto, né, doutor? Tudo junto, exato. E aí o que pode definir isso é o tipo de agressão, o próprio organismo do indivíduo? Boa pergunta. Lógico que tem a ver com o quanto a pessoa fuma e quantos anos que fuma, né? Tem contas que a gente faz de quantidade de maço por dia vezes os anos que fumou, então tem a ver sim, tanto que a gente, né, multiplica o número de maço por dia, se é meio maço, um maço, dois maços e meio e tal, pelo tanto de anos e dá lá a carga tabágica, que chama de tantos 30 anos maço. Então, tanto faz você fumar 10 anos, 2 maços, como 20 anos, um maço, né? Então, você vai acabar... Só que tem o seguinte, nem todo mundo que fuma vai desenvolver o DPOC. Por quê? Tem a ver com genética. Tem a ver com a, vamos dizer, predisposição de cada um. E que, na verdade, a gente só vai saber dessa genética também depois
do acometido, né? Eu falo que um dia, né, aí nas gerações futuras, quando o neném nascer, vai colher o sangue, né, do cordão e vai falar, olha, você tem mais predisposição para ter diabetes, então você não coma doce, você para bronquite, você não fuma, você para cirrose, então não beba, mas ainda não fazemos isso, né? Então, assim, mas o que a gente sabe é que metade dos fumantes vão morrer em decorrência de uma doença causada pelo cigarro, metade. Então, se tem 2 fumantes aqui, um vai morrer em decorrência de alguma doença causada pelo cigarro, mas não só DPOC, não só respiratório. Pode dar AVC, pode dar infarto, pode dar câncer, pode dar trombose, tem um monte. Né? Mas, como é que fala? O DPOC é uma das doenças causadas pelo cigarro, mas nem todo mundo que fuma desenvolve DPOC. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Deixa eu só te perguntar uma coisa que é interessante a gente falar. Questão de tratamento, por exemplo, de asma, tal. A gente vê como é que está a evolução. Faz tempo que eu não falo sobre isso aqui. Que eu me lembro que tinha uma droga que era tipo de um... O que era mesmo agora? Inalatória, era isso? Que estava... Antes tinha bombinha, mas depois tinha outro que acho que era um spray. Isso está funcionando, não está? Como é? Então, assim, atualmente, vamos dizer, grande parte das pessoas que têm asma vai fazer um tratamento com medicação inalatória. Então, acabou esse negócio de xarope, de comprimido, de, sei lá, até de injeção. Não, quer dizer, tudo inalatório. E existe, sim, as bombinhas que saem jato, né? Saem jato, mas tem também outras agora que são como se fosse pozinho, um micro, né? Um pó microscópico, assim, bem fininho, que aspira, mas é inalatório, é ali no local. E lógico, mas mais grave, aí tem outros tratamentos, tem até tratamentos assim de medicações que são caríssimas, tal, para pessoas que têm, considerado asma grave, com risco de vida mesmo. Mas a imensa maioria é usado as medicações inalatórias, só que qual que é o grande problema, Marcos? O pessoal as pessoas, né, mal informadas, usam só medicamento de alívio. Fala bombinha, pensa em bombinha de alívio. Só que abre os brônquios, só abre. Mas ele não está tratando a inflamação, não está tratando a alergia, só a crise, não está tratando... Né? Só na hora que isso, só usa ali, mas você não está tratando. E isso não é bom, né? É a mesma história do descongestionante, né? Vai aliviar na hora, mas você não está tratando a doença. E o custo dessa medicação hoje caiu, doutor, ou não? Não, é bem acessível, o governo dá vários de graça. Não, ninguém pode reclamar que não trata sua asma direito, porque não tem dinheiro. Tem bombinhas de graça, tanto em aquele programa Farmácia Popular, como um programa que chama SME, enfim, pessoal... problema em falar alto custo, né? Que, na verdade, nem é uma medicação cara, mas o governo dá, principalmente no estado de São Paulo, dá várias. Legal, melhorou muito. Então, assim, não tem justificativa de falar que, olha, eu não estou tratando porque não tem dinheiro. Tem vários medicamentos de graça para controlar. Vamos tratar a asma direitinho, gente. Não é só para bombinha na hora que falta o ar, não, né? Doutora Gisele, quero te agradecer muito pela presença aqui no Conexão. Foi uma honra te receber aqui e espero recebê-la numa outra oportunidade. Eu que agradeço, a honra foi totalmente minha, é uma delícia fazer entrevista com o Marcos Vinícius, gente, ele deixa a gente muito à vontade, então eu só tenho a agradecer mesmo, espero ter ajudado. Olha, foi uma honra e eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro seu marido, meu amigo Márcio Show, viu? Fala para ele que eu assisto sempre os vídeos dele lá, o canal Márcio Show e o Lucas Show também. Obrigada. E como é o nome da filha? A Luísa. A Luísa. Um beijão para a Luísa também, né? Que está escondidinha aqui. Grande abraço, Luísa. Bom, e a gente fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, também com a gente a Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 do interior e Galpão Planejados na Paraná 80 com estacionamento. Vale a pena você passar lá no Galpão e conversar com a equipe, tem uma equipe fantástica de projetistas pronta para atender você com todo carinho. Diga que você ouviu aqui no Conexão, fala, eu quero realmente realizar o sonho de ter a minha casa totalmente planejada, mas você pode de repente começar pela sala ou pela cozinha, pelo quarto, enfim, pode planejar a casa toda. O Galpão tem projetos incríveis. Sabe o que é legal do planejado? Você valoriza cada centímetro do seu imóvel. É mesmo, vale a pena você conferir. Galpão Planejados na Paraná 80. Ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar.